Ela começou a atuar aos 16 anos e hoje já carrega no currículo 4 novelas, 2 filmes e está em cartaz com a 5ª peça de teatro. No Receita para Dois dessa semana, eu recebo a atriz Gabriela Durlo. Nasceu em São José do Rio Preto, São Paulo. É casada. Trabalhou como modelo, fez comerciais de TV. Gosta de viajar e adora passear com os cachorros no parque. Gabriela, é um prazer te receber, obrigado. O prazer é meu, eu que agradeço o convite. Obrigado pela sua presença. Você é tão novinha, já fez tanta coisa, novela, teatro, cinema. Quando você começou, quantos anos você tinha? Assim, não sou tão novinha também, né? Já tô com 27 anos, mas aí é já nova. tô sentindo o peso da idade, né? Parece pesado falar absurdo, mas não é não, passou muito rápido. Eu comecei a estudar teatro com 16 anos, né? Com Então eu 16? tenho 11 anos aí de carreira. E quando você começou com 16 anos, antes disso, você já sabia que você ia ser atriz? Eu sempre soube. Sempre? Sempre. Se Desde... dependesse de mim, eu acho que eu começaria com uns 3, 4 aninhos, porque era meu desejo mesmo. Na escolinha, então, quando você era pequeno, eu pergunto isso porque, assim, tem muito pai e muita mãe que vê o programa. E daí fala assim, poxa, será que minha filha vai ser isso? Será que vai ser aquilo? E muitas vezes a gente acha que é difícil, pequena, decidir. Exatamente. Então, você desde pequena... Desde pequena. Aliás, então, se tem pais assistindo aí, olha, eu vou fazer uma Tem. propaganda aqui. Dê crédito para os seus filhos, se eles pedirem, porque foi uma coisa que eu desde de cedo queria. E eu com 3, 4 aninhos, eu vi, obrigada. E as professoras falavam isso? Para Falavam, você, porque pros eu seus era pais? sempre muito ligada às atividades artísticas da escola, de desenho artístico, de dança, eu sempre participava de tudo e fazia muita questão de estar presente. E falavam muito disso, e eu também. Então, desde pequeno eu assistia muita televisão e eu já imitava os artistas, as pessoas na televisão? apresentadores, eu adorava tudo aquilo. Só que é aquilo, né? Os pais nunca sabem de verdade. Então, no início, inclusive, achavam que era coisa de criança. E em casa você fazia também as imitações? Fazia, nossa, eu tinha todos os figurinos, eu tinha microfones, eu pegava qualquer coisa. Até eu me lembro, quando eu era novinha, tinha um aparador de vinho que eu colocava um microfone dentro e fazia de conta que era o meu, sabe? Então, sempre fui muito ligada, assim, só que eles achavam que era coisa de criança. E aí, quando eu fui crescendo, quando eu completei 16 anos, que eu me tornei um pouco independente, assim, que eu falei, não, eu vou entrar no curso de teatro, porque é o que eu quero mesmo. Agora, você falou uma coisa, você falou assim, os pais têm que apoiar quando as filhas começam, tal, até se vai seguir na carreira ou não. Ou não. Porque educação artística, educação física, muitas vezes... Tem pai assim que fala assim, educação física, educação artística não é importante, mas é. Cada vez eu vejo mais recebendo esportistas aqui, o quanto o esporte foi importante e o quanto a educação artística também foi importante, Sim, né? estimula tudo, né? Criatividade e é uma expressão realmente daquilo que você sente, da tua maneira de ver o mundo. Eu acho isso super válido. Eu acho que tudo tem que ser contado. Podemos fazer um brinde aqui? Ah, claro, por favor. Olha só. Aí... E, Gabriela, com 16 anos você começou, então, a estudar. A estudar. Teu pai e tua mãe apoiaram? Então, quando eu comecei a estudar, meu pai, desde pequenininho, assim, ele já gostava? apoiava. Minha mãe que segurou mais a minha onda. Mas, na verdade, como eu sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Era uma coisa muito distante pra gente, né? Eu acho que minha mãe segurava um pouco a onda porque ela tinha medo de frustrações. Entendi. Pra gente lá era uma coisa realmente... muito difícil de ser alcançada, então ela segurava um pouco minha onda. Mas a hora que eu comecei com as apresentações, que eu comecei realmente a fazer peça... A se desenvolver... Aí eles, nossa, ficam na primeira fila apoiaram aplaudindo. super, então. Sim, sim. E eles não trabalhavam com isso, tanto Não. teu pai quanto sua mãe. Aliás, eu sou a única artista na família, Em casa? né? Você Em tem mais casa. irmãos? Tenho Quantos mais. irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha e tenho 3 mais novos. Porque muitos artistas que a gente recebe, ou que conversa, ou que até a gente conhece aqui na TV, falam assim, tive influência não sei de quem, tive influência da avó, da mãe, do pai. Você não. Nenhuma, Seguiu de ninguém. porque queria mesmo, desde pequeno. Então, é isso muito, muito louco até. Eu acho que já nasce com a gente, né? Eu acho que sim, tem algumas profissões. Eu cozinhando, eu gostava desde pequeno de cozinhar. E daí eu fui estudar outra coisa, não tinha nada a ver, administração. Que tem a ver também, se a gente for parar para pensar. Mas aquilo que a gente gosta está presente na gente. A gente pode ter dúvida quando adolescente, né? E é legal saber isso de você, porque tem muito adolescente também que vê o programa e fica em dúvida. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando alguém vem aqui e pode contar um pouco da profissão,
É muito legal. Mas é legal também essa possibilidade, até aqui na sua profissão também de cozinhar e na minha, de experimentar, De experimentar. né? Dá para fazer um teste, porque você tem possibilidades diferentes de uma medicina. Né? E é legal você saber aquela profissão como é. Exatamente. Talvez tentar entender ao máximo, não olhar de fora, porque a gente olha de fora e acha uma coisa. Depois tem um monte de gente que começa a faculdade e fala, mas não era nada disso que eu imaginava. Exatamente. Não é? Minha irmã, por exemplo, mais velha, ela fez medicina, no terceiro ano ela parou. Porque a hora que foi para o hospital, que começou a dar plantão e tal, ela falou, nossa, Ela não falou, é não, não nada é isso que eu disso, quero. e parou e foi fazer direito. Olha que coisa. Então, pelo menos na nossa a gente tem A essa gente pode vantagem, decidir. né? Você começou lá no interior, em São José, ou São veio para José. São Paulo? Não, eu comecei em São José eu fiquei 4 anos praticamente lá. Eu vim para São Paulo com quase 20. E aqui continuei fazendo peça. Você começou fazendo estudando. teatro, foi a primeira coisa que você Foi. Meu primeiro fez. contato foi o teatro. Mas lá em Rio Preto ainda tinha um canal local e eu comecei a fazer umas participações numa revista eletrônica. Então eu dava dica de Num cinemas programa? e tal, num programa Olha, que local. bacana. Você tinha quantos anos? Eu né? tinha 16 anos, 16 anos. 17 anos eu fiquei nessa Então televisão. você dava dicas de culturais? Dica de cinema, exatamente. Você cozinhava A programação, também, não. Ixi. Aliás, Edu, nossa, essa parte da cozinha passei longe, viu? O mercado lá é mais restrito para quem começa? Por exemplo, você falou que depois você veio para São Paulo. O que você sentiu nesse começo? Muitas vezes é mais fácil começar na cidade que você está e depois sair. Essa experiência, por exemplo, na televisão que você teve, foi importante para depois você começar no teatro? Olha, lógico que me deu uma base, né? Mas são poucas as possibilidades, na verdade. É muito restrito. O mercado é restrito. É muito restrito. Ainda mais que eu comecei muito jovem, com 16, 17 anos, eu não tinha nenhuma experiência de televisão, porque lá a gente encontra cursos de teatro, mas de cinema, vídeo, que a gente encontra aqui em São Paulo, no Lá Rio, não tem. Não tem. Entendi. Até por ser realmente muito distante, né? Então, o pouco que existe lá é mais para a área de jornalismo. E quando foi a decisão de mudar? Falou assim, não, vou para São Paulo. Você veio para São Paulo? Vim, só que foi completamente desprogramado. Eu, na época, é verdade, eu vim com a roupa do corpo. Fala Juro, sério. juro. Como assim? Porque eu tava com esse canal, né, tava fazendo cursinho, inclusive, que eu ia prestar artes cênicas ou jornalismo, tava em dúvida o que eu ia fazer. Mas ligado à arte. Comunicação, sempre foi o meu forte, assim. E eu trabalhava numa agência de modelos lá em Rio Preto, que é uma filial de uma agência daqui de São Paulo. E você chegou a trabalhar como modelo também? Cheguei, É mesmo? cheguei, tanto em Rio Preto quanto aqui. Aliás, com o meu dinheiro de trabalho de modelo que eu pagava o meu curso. Ah, que Porque legal. até pela minha mãe achar que não era uma coisa Jovenzinha, muito com séria, 16, 17 anos. 16, 17 anos já comecei a trabalhar. Olha que legal. E era modelo de passarela? Não. Agora eu sei, eu trabalhei alguns anos com a Ana Hickman e trabalho com a Giane. Daí agora eu sei Eu não vou tudo. nem ficar em pé perto Agora, de você, não, então. não, agora eu sei como é que é. Tem modelo de passarela, são os modelos que desfilam na passarela, Isso. com roupas, tal, desfiles. Tem modelo comercial, que faz comercial de televisão, comercial em revista, tal. E tem outros tipos de modelo para trabalhos específicos, mas daí para produtos específicos. Que Eu parte você se trabalhei na- encaixava? Eu trabalhei em modelo comercial mesmo. Comercial, né? Muitos fazendo propaganda. Catálogos e comerciais de televisão mesmo. Porque eu sou baixinha, né? Não tenho tipo de passarela, eu tenho 1,63 m. 1,63 m? Então, passarela eles exigem hoje, acho que o mercado está um pouco até mais exigente, acho que 1,75 m é o mínimo. E você tem que se adequar dessa forma. Exatamente. Bom, então começou, vamos lá. No interior, nessa televisão com o programa. Depois, modelo para pagar o estudo, aqui em São Paulo também. Exatamente. Teatro e arte cênica. Como é que você foi para a televisão? Começou o teatro também? Então, antes? eu vim para São Paulo, inclusive, né, que eu estava te falando, eu vim para deixar o meu currículo numa agência de modelos. Você veio com a roupa do corpo, você foi Eu falei, apareceu uma oportunidade, eu falei, então eu vou deixar meu currículo, que é o que eu quero, para fazer teste para televisão, para novela, e eu volto. Só que quando eu cheguei na agência para deixar meu currículo, o dono da agência se interessou por mim, eu vim especificamente procurando um trabalho como atriz, uma oportunidade para testes. Entendi. Não estava pensando em ser modelo, porque nunca foi meu sonho. Mas aí o dono da agência gostou de mim, ele viu uma oportunidade bacana e eu sempre assim, eu nunca planejei muita coisa, mas toda hora que as oportunidades aparecem eu embarco. Falo, vamos ver o que vai dar. Quando você, por exemplo, não tem essa obrigação de, por exemplo, comercial, você falou assim, eu trabalhava como modelo para ajudar a pagar as contas, mas não era assim o que eu gostava. Quando você vai para um trabalho como o seu,
assim, sem a obrigação de falar, eu tenho que fechar esse comercial, eu tenho que fazer. Você acha que daí a oportunidade parece que encaixa melhor? Você vai mais tranquila? Eu acho. Você não... Eu acho. Porque quando existe essa pressão, né, essa necessidade, a responsabilidade, você acaba ficando mais tenso na hora do teste. E não tem jeito, é completamente notável. E você ficava tranquila. A câmera vê tudo. E você ficava tranquila para fazer? Nem sempre, né? Porque você sempre bate Porque quando você está lá também, é estranha a sensação de teste. Você está lá para ser aprovada ou reprovada, né? E é muito chato você levar um não. E como foi essa decisão? Ele falou assim, Gabriela, você em vez de fazer isso, você pode fazer isso. Como é que isso foi na tua cabeça? Então, ele chegou e falou, você pode trabalhar como modelo, você pode ganhar muito dinheiro. E eu tinha essa visão de que não, aqui era só passarela, era só mulheres altas, enfim, eu estava fora de padrão. Ele me abriu essa oportunidade. Só que no início, é engraçado também a minha história, assim, porque eu topei, só que o primeiro mês eu não quis mais. Falei, eu tô indo embora. Aí, porque eu cheguei a fazer uns 2 testes, não rolou. Aí eu falei, quer saber, eu vou voltar para minha televisão lá de Rio Preto, eu vou voltar para o meu cursinho. Porque eu não tô, essa história de ficar aqui no sofá esperando entrar teste, eu não conhecia São Paulo. Até para explicar para quem não conhece, assim, você tem um comercial de alguma coisa, daí selecionam uma garota morena de 15 a 20 anos, tal. Daí, a Gabriela se encaixa, daí você vai lá fazer o teste. Não. Olha, a Gabriela tem o cabelo meio dividido no meio. Para fazer o shampoo, tinha que ser inteiro. Daí não dá, Mas é exatamente isso. Isso na cabeça de quem faz o teste, muitas vezes é complicado, não é? É complicado. Até pra gente é complicado, porque né? Às vezes você começa a achar que alguma coisa é errada com você, com a sua personalidade, com a sua capacidade, e não é isso. Hoje eu entendo que é realmente uma coisa é um estudo de publicidade, de marketing, que você pode vender aquele produto ou não. É uma escolha. Só que é uma escolha. Então assim, eu tenho cabelo repicado, não posso fazer shampoo. Então tá bom, mas para fazer telefonia, você tem que ter o cabelo mais repicado, que é mais moderno. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? Vou deixar o cabelo de que jeito? Você não sabe o que fazer. Então você fica perdida, Você acaba sendo um pouco, vamos dizer assim, refém de um produto. Exatamente. E era isso que eu não aceitava. Foi muito difícil para mim aceitar isso. Porque não dependia da minha capacidade, entendeu? Do meu estudo, não dependia disso. E isso você acha porque você já tinha definido na sua cabeça ser atriz? Porque assim, uma coisa é você trabalhar como modelo e muitas vezes você, quando está desfilando, você está desfilando para mostrar aquela roupa ou para um comercial. Você quer mostrar o produto, lógico. É você que está ali, mas o principal é o produto que você está fazendo propaganda. E você, como atriz, não, você está interpretando um personagem, mas é você o personagem. É diferente, não é? É diferente. Eu acho, na verdade, que o diferencial maior assim, desse meu processo era exatamente esse. Eu estava fazendo trabalhos como modelo, de repente mais pela situação financeira e pela oportunidade do que por vontade mesmo, né? Então eu estava lá, eu curtia, é muito gostoso, eu tive a oportunidade de conhecer lugares incríveis que talvez eu não iria, mas eu fui para fotografar. Então tem um lado muito legal assim da profissão. Você lembra para onde você foi, assim, que você adorou ter conhecido? Nossa, eu já caí em cada buraco que você não acredita. É mesmo? Até situações inusitadas assim de rua, mas nos lugares bem escuros, isolados, umas coisas diferentes. Você lembra de uma história assim diferente, num lugar que você... Eu tenho uma história que inclusive foi um lugar que eu gostei muito de conhecer. Eu fui fotografar, fazer um catálogo em Barreirinhas, Lençóis Maranhenses. E o lugar é lindo. Eu estava apaixonada, era um lugar que eu sempre tive muita vontade de conhecer e eu tive a oportunidade pelo meu trabalho. Eu fiquei lá, foram 5 dias. E foi legal porque, como era uma equipe, eu tive 2 dias de folga. E nesses 2 dias de folga eu fiquei visitando a aldeia, eu chamo, né? Porque é tão pequenininha a cidade, as pessoas todas se conhecem, as pessoas são muito calorosas, mas é uma realidade muito diferente da nossa. Elas vivem na areia. A vida é outra. Né? Você não tem asfalto, você não tem, é completamente diferente. E até assim, em relação à simplicidade de vida das pessoas. Isso foi uma coisa que ao mesmo tempo me chocou, porque é muito diferente de uma cidade grande. Às vezes você ficava falando, nossa, mas como que eles vivem dessa situação? Mas eu fiquei feliz porque são pessoas felizes, que não precisam de nada disso que a gente tem para viver. Então também foi uma grande lição, assim. Ao mesmo tempo que num primeiro momento eu fiquei chocada, depois eu entendi e falei, nossa, acho que realmente eu não preciso disso, nem daquilo e nem daquele outro para completar e para ser feliz. Tem muita gente que se depara em certo momento da vida e fala assim, nossa, se eu voltasse há 10 anos atrás, eu tinha menos preocupação, talvez era mais feliz, tinha mais tempo para a família, tinha mais tempo para isso, para aquilo. Isso acontece em várias profissões, né? Várias. E daí, como que você foi para a televisão? Porque você falou do teatro, falou de modelo. Não te falei ainda. Antes de ir para a televisão, nessa mesma agência, quando eu queria desistir de ser modelo, eu comecei a trabalhar como assistente de booker.
Booker é o profissional que vende o trabalho para os modelos, entendeu? Ah, entendi. Então eu comecei como assistente de Booker. Você falou, não quero mais ser modelo, agora não quero mais. Você E eu cheguei pro procurar... dono da agência e falei, eu não quero mais ser modelo, porque eu não aguento mais ficar nessa história de que eu dependo de uma pessoa me achar mais bonita ou menos que outra para poder trabalhar. Booker é a pessoa que seleciona modelo. Então você, em vez de estar no lado fazendo a propaganda, você estava procurando pessoas para fazer. Exatamente. Só que aí eu entrei no departamento internacional da agência. Então, até é legal que algumas modelos que hoje são tops, assim, eu peguei o começo de carreira delas. É mesmo? Quem, assim, que você Olha, Caroline Francischini, Isabelle Fontana, a própria Ana Hickman era dessa agência também. Olha, alguns trabalhos eu acabei fazendo suporte de bastidores mesmo, Fashion Week, desfile, prova de roupa. Tudo isso eu fiz. E é legal conhecer os dois lados, não é? Muito. Aliás, quando eu voltei depois, né, porque eu fiquei 2 anos praticamente nos bastidores, mas aí eu também cansei porque eu tive que largar o teatro, não dava para conciliar, tive que largar. Falei, não, ficar sem teatro não dá. Quando eu resolvi voltar, eu entendi melhor tudo. O teatro é mais importante. Mais importante. E aí foi nesse meu retorno às minhas aulas de teatro que apareceu uma peça para eu fazer, que foi aqui em São Paulo, no Teatro Augusta. E lá um diretor de televisão me viu e me chamou para fazer Então novela. Foi o teatro, do teatro você foi para televisão. Exatamente. Bom, tem várias peças de teatro, tem várias novelas também, minissérie que você fez ano passado, que foi um maior sucesso aqui na Record. O seriado também, o primeiro seriado daqui da Record, que foi Lei e Crime, também participei. Valeu a pena, tudo isso. Ela tem 27 anos, mas ela está nos 17, 18 ainda. Por que a gente isso que parou. eu falei para você que os 27 parece que já foi, olha, eu achei que já estava com uns 40. Tô brincando, eu tô preparando aqui um risoto super gostoso, fácil de fazer. Aqui eu só coloquei um pouquinho de azeite, a cebola, o arroz. E daí você pode fazer de várias formas. Se você quiser só dar cor ao risoto, você pode fazer com cúrcuma. Se você quiser, por exemplo, ou com coloral. Se você quiser fazer com um sabor diferente, pode usar, deixa eu pensar, uma páprica ou algum outro ingrediente. Esse risoto é básico. Aqui no caldo eu coloquei cenoura, cebola, batata e um caldo de frango. E aqui no forno, deixa eu até mostrar para você, eu estou assando um franguinho para você. Você gosta de frango ou não? Nossa, eu adoro frango e eu adoro risoto. Já está quase no ponto aqui, deixa eu ver aqui. Preciso pegar meu caderninho para anotar todas essas dicas, né? Aqui, ó, um franguinho com ervas. Bonito ele tá, ó. Olha, que você delícia. Gosta? Tá lindo e o cheiro tá uma delícia também. Tá uma delícia, muito gostoso. Tá dando fome. Você vai comer daqui a pouquinho. Eu pensei o seguinte, você trabalhando como atriz, por exemplo, no teatro, na televisão, no cinema, fazendo propaganda, você precisa ser completa. E o que você estava me contando antes, acho que leva um pouco isso. Você trabalhar no bastidor para você entender como é. Esse teu trabalho deve ter sido importante para você começar. Você ia começar agora falando sobre o teatro. Como é que foi a sua ida para o teatro? Então, o teatro foi isso. Eu estava estudando numa escola aqui de São Paulo e tudo por acaso, como sempre assim na minha vida. Tinha uma peça que seria montada, que era o Terceiro Travesseiro, e um dos atores estudava na mesma escola que eu. E a diretora era do Rio de Janeiro, vinha para São Paulo para fazer o primeiro ensaio com esses atores todos, eram 5 no elenco. E aí, por acaso, a menina que ia fazer o papel que eu fiz não pôde comparecer na leitura com essa diretora. Aí e aí falou, esse meu colega, não, ele que me chamou, esse meu colega falou, olha, a diretora tá vindo, foi de última hora, ela teve um compromisso, você não cobre essa atriz na leitura? Falei, claro, né, vamos lá. E aí a diretora gostou de mim e acabou me substituindo. Eu fiquei até, falei, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso, né, não vim com essa intenção, eu vim por aprendizado, para conhecer mesmo as pessoas, e acabei ficando. E aquela história do teste que a gente falou antes, né, você foi sem aquela pretensão sem pretensão. Você gosta de uva passa? Eu adoro. Gosta? Adoro. Vou colocar aqui também. É bastante queijo aí, né? Foi queijo? Coloquei mais ou menos uma xícara de queijo. Ótimo. Você gosta de queijo? Adoro queijo. E essa foi sua primeira peça profissional? Foi. E dela que me viram e me puxaram para televisão. Por isso que eu falo que eu acho que já está tudo escrito. Um trabalho vai puxando para o outro, você acha? Outro, eu acho. Como é que foi o processo? Você começou a fazer a peça, foi super bem a primeira peça? Super Você adorou? bem. Eu adorei. E foi uma peça também que a gente teve um sucesso de público absurdo, assim. E daí você largou a profissão que você estava nos bastidores Larguei. da agência, porque não dá, né? Não dava para conciliar. Não é compatível. Eram ensaios, não dá. E os horários também de ensaios de teatro é bem puxado, né? Então, isso é uma coisa, você foi trocando um pouco, mas foi definindo as prioridades.
ali naquele ponto a prioridade virou o teatro. Exatamente. E como é que você falou assim, uma pessoa estava lá, viu você e falou, não, vou chamar essa menina para televisão, foi assim? Não, na verdade ele se interessou e aí procurou meu agente, que na época eu já tinha um agente, e aí foi pegar meu material para me chamar para os testes. Entendi. Já foi aqui para Record, para a novela Vidas Opostas, que foi a primeira que novela legal. que eu fiz. Então foram alguns testes até eu realmente ser aprovada Quantos pro anos papel. faz? 5 anos. 5 anos? 5 5 anos. 5 anos. E a primeira novela, então, foi Foi Vidas Opostas. depois? Por isso que eu falo que também um trabalho vai puxando o outro. Eu entrei para Vidas Opostas para fazer um papel que era, inclusive, um papel pequeno, né? Não era uma participação, eu tinha realmente trabalho na novela toda, mas era um papel bem pequeno. E esse personagem foi crescendo, Ou seja, e de repente não era ele virou uma das tramas principais da novela. Que loucura. Então, Então eu era uma vim- coisa, vamos dizer assim, Uma experiência, sei lá, o que eu posso vai, fazer. era um ingrediente, era uma pitadinha de alguma coisa. Era. Virou o exatamente. arroz ali do risoto. Virou. A novela foi super bem, assim, a história... E era um personagem também, era uma prostituta, que fugia do estereótipo. Ah, eu lembro. Porque ela era prostituta, mas ela era Era por diferenciada. necessidade. Era E ela diferenciada. apanhava muito, ela sofria muito, então as pessoas entraram na dela ali. Ficavam eu lembro que comentaram que ficavam um pouco com pena dela. Exatamente, Era isso, não era? exatamente isso. O que era muito legal, porque é difícil também, né? O pré-julgamento das pessoas. Você Não vai se fazer um pode papel julgar. forte desse jeito, É. você já espera um monte de críticas Crítica. negativas. Você pensava né? isso? Eu pensava, mesmo porque o papel de uma prostituta é sempre muito cobrado, né? Você pensou assim, puxa, meu primeiro papel, eu vou ter que fazer um trabalho tão difícil. Pois que é, vai mas ser aí julgado. já inverti a meu favor. Isso é importante. Muitas vezes a gente tem uma coisa que... Igual receita, tá indo para um lado, vai, ajuda, ajeita, vai dar certo depois no final. E depois do segundo trabalho, como é que foi o convite para o segundo trabalho? O que veio depois? Eu estava com um contrato apenas para Vidas Opostas e antes de terminar a novela, a Record já me chamou e fez um contrato longo de 3 anos. E então, em seguida, acabou Vidas Opostas, eu fiquei acho que 1 mês fora do ar e já voltei pro ar na minha segunda novela, que foi Amor e Intrigas. E qual foi o seu personagem? Ah, e também foi uma coisa super diferente, porque eu saí de uma prostituta para virar uma menininha de praia do Rio de Janeiro, uma Tipo carioca. uma surfistinha, assim? Exatamente, uma garotinha, assim, que só queria saber de azaração, namoricos de cá e de lá. Ficava na Papel praia, super procurando leve. os meninos. É. Sabe que, assim, a gente, trabalhando hoje em dia, a gente muitas vezes acompanha a parte das novelas, até para a gente poder comentar e fazer. Muitas vezes você vai falando o papel e a gente acaba se ligando muito no papel e ligando a personagem ao papel. E você contando, a gente vai sempre lembrando. Consegue ver imagens, consegue assim, visualizar. é. Você falou do primeiro, eu já lembrei. Você falou do segundo também. E como é que foi esse segundo trabalho? Nossa, o segundo trabalho também foi bem gostoso, porque ela era muito leve. Diferente do outro personagem. Era completamente diferente, completamente diferente. A primeira personagem era pesada, assim, vamos dizer. Eu chegava em casa mal. Quando você vive um personagem mais pesado e volta para casa, você volta com aquele peso? Volta. Volta. Aquilo, não interfere a tua vida pessoal. Quer dizer, você tem que ter essa consciência para não deixar que isso interfira na nossa vida pessoal. Entendi. Porque tem atores que às vezes acabam confundindo um pouco e vira tudo uma bagunça, né? Vira um tumulto. Você tem que ter muito certo isso, essa confusão eu não fiz. Separar as coisas. Separar, mas assim, você acaba saindo com aquela energia, né? A energia fica. Fica. Vamos. Qual franguinho você quer? Pode escolher. Eu quero esse mais queimadinho. Esse daqui? Pode ser? Perfeito, pode ser. Agora você escolhe. Você quer ele num prato assim ou você quer com uma torradinha de parmesão em cima? Ah, eu vou no parmesão. Assim. Uhum. Ou se Que você chique, quiser, hein? você pode escolher. Ou se você quiser, a gente pode também colocar o risoto aqui, colocar o frango aqui, daí você fica com os dois também. Ah, por favor, fica a seu critério, né? Deixa eu pensar aqui. Ou se você Você quiser, que acha podemos o que você quebrar acha aqui. melhor. Você que escolhe, você é convidado. Vamos fazer. Ah, eu perguntei de uva passa. Você quer uva passa? Vou Pode colocar aqui pôr, também um pode pouquinho de pôr. uva passa. Aqui eu já desliguei. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vou dar esse aqui primeiro para você e depois eu dou o outro. Sabe que estava me passando aí as receitas, né, os ingredientes? É. E eu estava quase que dando risada aqui, que eu lembrei de uma história. Logo que eu casei, que eu assumi a responsabilidade da casa, né?
Aí a minha cozinha ficou com funcionária... você? Não, porque não tem condições de deixar a cozinha comigo. A cozinha ficou Esquece. com seu marido. Esquece. Mas a minha funcionária, graças a Deus eu arrumei uma funcionária que sabia cozinhar. Mas aí, logo no comecinho, ela vinha ainda toda tímida. Ela, Dona Gabriela, a senhora não gosta de muito tempero na comida? Eu falei, não, eu sou super tranquila para comer, eu gosto de tudo. Ela, não, porque a senhora nunca comprou... Aí começou a falar o nome de um monte de tempero, eu olhei para ela e falei, nossa, você tá falando grego para mim, vamos fazer o seguinte... De sabores diferentes. Vai ao supermercado, faça o que Compre você o que você quiser e tá tudo E aí, certo. lógico que a comida ficou muito mais gostosa, né? Mas eu sou daquelas que, para escolher alguns ingredientes, eu tenho que olhar na etiqueta para ver o que é o quê. Que Aqui vergonha, está. né? Não, imagina. Aqui está o risoto. Experimenta ver se Que você gosta. delícia! Aqui eu vou pôr o galetinho. Se quiser, eu posso pôr 2 até. Não, por favor, um só, vai. Tá bem gostoso. Gente, olha a apresentação do prato também, hein? Ó. Muito linda. Escolhe o que você já quer. abre o apetite. Pode comer, fica à vontade. Quando você está comendo, pode comer mesmo, que daí eu conto Mesmo? alguma historinha, falo alguma coisa. A Gabriela fez, vamos relembrar. Primeira novela que ela acabou de falar, Vidas Opostas. Fez o papel de uma prostituta. Eu vou contando a história, olha como é que eu sou bom para contar a historinha. A segunda foi Amor e Intrigas, que ela acabou de falar, que ela via surfistinha e tal, de beira de praia. Depois veio A Lei e o Crime. Olha, esse daqui, modéstia à parte, ficou bonito também. Ficou muito bonito. Não, vocês não sabem a besteira que eu fiz. Aqui eu vou confessar, fiz uma besteira. Não. O que você fez? O caldinho tá indo embora aqui, mas vai ficar gostoso também. Ah, por causa do... Que era, na verdade, para quebrar. Eu te ofereci, mas eu podia quebrar também. Tá gostoso? Não, eu não provei ainda, tô esperando esfriar Ah! um pouquinho. Peraí, deixa eu ver. Se eu não vou tô queimar minha boca aqui, né? Eu tô aqui contando Peraí. a história. Vou montar um prato para mim também, com franguinho. Depois você experimenta o franguinho, o galetinho, vê se você gosta. E, Muito gostoso. bom? Muito bom. Gostoso? Fácil de fazer, viu? Esse daí você pode fazer pro maridão, fazer em casa, Essa sossegar parte aí, todo né? mundo. Vamos ver. Tá bem gostoso mesmo. Facinho de fazer. Deitar o franguinho. E o galetinho também. Você, no passado, fez um personagem que foi incrível na história de Esther. Como é que foi para você participar? A história de Esther foi um trabalho também que eu lembro hoje com muita saudade, porque foi a primeira minissérie também da emissora e a gente estava assim muito integrado e muito empenhado, a equipe inteira, para que aquilo desse muito certo e deu. Então foi um trabalho muito gostoso, foi intenso, foram 4 meses assim que eu não tive um dia de folga. Eu lembro que no começo, se eu não me engano, posso estar enganado, vocês tinham ido no programa, no Hoje em Dia, e vocês não tinham visto algumas cenas. Eu estou lembrando aqui você falando, e eu lembro da sua cara assim, espantada. A gente chamou a cena da minissérie e você ficou assim, ó. Aí a gente falava com você, né? E você estava assim, ó, parado, olhando. Então, Gabriela, tal. Você falou assim, nossa, eu não tinha visto isso, tal. E assim, paralisado. Não, foi isso, não foi? Foi exatamente, foi. Inclusive, acho que estávamos em 4 atores, os 4 ficaram assim, a gente se emocionou, né? Porque, e dava vontade de falar, não, passa mais, porque realmente a gente não tinha assistido. Foi muito corrido. E também tinham muitos efeitos especiais a minissérie. Então a gente tinha noção pela gravação, né? Mas a hora que eu vi lá o produto pronto, aqueles efeitos todos, aquela... Foi Nossa, incrível. foi lindo. Foi Aquela sensação, fiquei realmente emocionada lá no programa. Você sabe que tem coisas que ficam registradas, a gente vai trabalhando, e eu lembro que aquela imagem pra gente, que estava fazendo o programa, o que ficou, assim, gravado foi da diferença, da qualidade de material. Não que as outras novelas não tenham sido bacanas, pelo contrário, todas são, é uma evolução uma atrás da outra. A gente percebe aqui na Record quanto tudo vem evoluindo e tão rápido. Mas eu acho que essa minissérie, você tem razão, foi a primeira e marcou na questão de qualidade visual. Lembro que a gente falou, até a gente comentou. Para todos, né? O impacto, a gente falou assim, nossa, mas parece que a gente está no cinema. Exatamente. Era o que a gente comentou naquele dia, né? Foi. Quanto tempo faz? Foi 1 ano e faz meio? Um ano e pouco, né? 1 ano e 4 meses, exatamente. 1 ano e pouco. E foi um grande sucesso. Foi. Daqui a pouco a Gabriela vai falar para mim quais são os projetos para o futuro também, já que tanta coisa fez, cinema, teatro. Aliás, está com uma peça em cartaz. Estou com uma comédia, a primeira comédia. Vamos, é um convite, vamos? Ó, nós vamos para o comercial, mas na volta você vai contar, tá bom? Estou em cartaz com uma comédia, minha primeira comédia, inclusive. Estou adorando fazer comédia, bem mais leve. É mais leve. A gente vai para casa rindo depois da peça. Chama Vamos. Vamos, é um convite. Convite para vamos aonde? Olha, um homem e uma mulher
Imagina, para onde será esse convite? Vamos. Vamos. Né? Mas são 2 amigos, né? E se conhecem, têm toda intimidade. E é engraçado que os personagens não têm nomes, são A e B apenas. A e B. A e B, porque uma hora A é interpretado por homem e outra por mulher. Entendi. E é legal porque o rumo da história não muda de acordo com o sexo. A história é a mesma, independente dos personagens que estão lá. Não entra o C, o D, nada. Nada, A só e A B. e B. E são 4 atores fazendo A e B. Olha, que É diferente. super interessante. Tem um jogo de cena muito interessante, é um texto muito inteligente do Mário Viana. E eu adoro ele assim também. Ele tem uma sensibilidade, eu adoro a comédia dele. E é a minha primeira comédia. Então a gente terminou a temporada aqui em São Paulo. Terminou agora em São Paulo. Terminou semana passada e agora a gente está com uma agenda de viagens. Eu posso deixar o site aqui? Pode, Quem lógico, quiser nos acompanhar é www.vamos.arte.br. www.vamos.arte.br. Lá tem a nossa programação, tem a nossa agenda. A gente vai visitar várias cidades aí pelo Brasil. Já temos agendado Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte. Olha, Por que enquanto legal. a gente está fazendo o interior daqui de São Paulo. Mas aí quem quiser acompanhar, eu vou estar visitando essa cidade. Vai ser um prazer ter vocês na plateia. Olha Por que favor, legal. já fica o convite. Muito legal, vale a pena. Vamos, hein? Vamos. Vamos. Então, interior de São Paulo e depois o Brasil inteiro. Isso. Vou repetir porque vale a pena. Muitas vezes a pessoa foi pegar a caneta nessa hora. É igual receita. Não, Na vamos hora lá. que você vai passar É. alguma coisa, cadê a caneta? Sumiu a caneta. Eu vou Já repetir. foi, né? www.vamos.arte.br. Beleza. Isso. E daí a pessoa pode se informar onde vai estar a peça. Exatamente. Você consegue dividir, né? Você falou da peça, eu lembrei da minissérie e lembrei das novelas, tudo. Como dá para conciliar cinema, novela, teatro? Pela tua experiência, o que você acha que é bacana fazer? Começar um, terminar o outro? Exatamente. Ou dá para conciliar? Então, tem gente que consegue conciliar. A experiência que eu tive não foi positiva nesse sentido. Quando eu estava gravando Vidas Opostas, eu fui fazer um musical no Rio, que era um infantil, inclusive. E às vezes coincidiam as gravações. Entendi. Ou às vezes terminava. Já aconteceu de eu sair do estúdio de Vidas Opostas e entrar na peça caracterizada de Daniela, que era a minha personagem, porque não dava tempo. As pessoas estavam na coxia só esperando eu chegar. É Isso me mesmo? causou um certo estresse. Eu acho que a gente acaba, sei lá, prejudicando de alguma forma. Então eu prometi para mim mesma que eu vou evitar isso o máximo que eu puder. Dá para fazer, se for em outros dias. Sim. Se der para você, por exemplo, gravar segunda, terça e quarta e fazer o teatro, por exemplo, ter quinta e sexta. Tranquilo. Pode, não tem Mas problema. assim, Entendi. para correr riscos de bater horário. Quando você está gravando novela, principalmente, é difícil porque raramente a gente tem folga. A gente Você só não não tem, grava você vai mesmo indo. de domingo. Entendi. Que é um dia sagrado, mas também se tiver atrasado, a gente grava inclusive no domingo. Você precisa correr um pouco mais. Precisa. Então E o que é mais difícil fazer? Teatro, cinema, televisão? Ai, mais difícil? Eu acho que o teatro, ele acaba sendo um pouco mais difícil porque você está completamente exposto ali, né? Não tem como se errar, corta e grava de novo. Então, por exemplo, nessa comédia que eu estou fazendo, o erro faz parte da peça. Se errar, continua. Se errar, continua, Pô, a isso gente daí dá faz- risada. É tanta risada para todos os lados que realmente as pessoas ficam confusas. Cabelo, eu tô lembrando que assim, eu cozinho todos os dias ao vivo. Hoje em dia é ao vivo, receita para dois não. Mas, quando eu estou cozinhando, acontece coisa errada. É melhor falar a verdade. Sim. Sempre. Então, muitas vezes a pessoa percebe que errou, Não dá pra percebe que disfarçar, queimou, não dá para disfarçar. Vai e põe a mão no negócio da quente. Você fala o quê? Ai! É normal, faz parte. É como se você estivesse, na verdade, fazendo o Exato. teatro. Dura quando acontece uma coisa dessa, você está fazendo um drama, né? É difícil. Como é que você se sai numa situação dessa? Quando dá um branco ou você cai na risada. Já aconteceu de eu ter acesso de riso no palco. No não meio consi- do- e No daí meio não da parava? cena, eu não conseguia parar. E daí, o que você fez? Sei lá o que eu fiz na hora. E engraçado que eu e Natália Rodrigues, a gente está nesse elenco, né? Nós estamos juntas. E às vezes a gente fica brincando, que é tão descontraído, fica brincando, pô, vamos entrar em cena, a gente entra em cena já meio naquela risada. Então aconteceu de eu fazer uma peça inteira com ela, de eu não poder olhar Rindo. nos olhos dela, porque era aí a gente cruzar o olhar, as duas caíram na risada. E o pessoal na plateia, você acha que perceberam? Ah, não? o pessoal da plateia adora, né? Imagina, quando eles veem o É ator lá no engraçado, palco. quando acontece alguma coisa de errado, o pessoal adora. É incrível isso. Eles se divertem com a nossa É desgraça, que a gente incrível. está lá sem saber o que fazer, Nossa. eles estão rindo da gente. É Eu- incrível. Você está falando dele, eu lembrei agora, semana passada, o Zucatelli
bagunçou comigo. E daí eu falei assim, no final da culinária eu vou mostrar. Mas quem falou que eu aguentava? Eu não conseguia fazer. Eu tive que mostrar o que era, uma foto dele de regatinha e tal, no carnaval, uma foto dele de rosinha, de regatinha e tal. Eu falei assim, no final da culinária eu caía no acesso, eu não conseguia continuar a receita. Eu falei, desculpa, eu vou ter que parar agora para mostrar e depois eu continuo. Teatro é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Faz. Na hora, inclusive, quando a gente teve esse acesso, quando eu consegui me controlar, ela começava a rir. Então, a cena não andava. As pessoas lá atrás, né, que estavam na coxinha, começaram a ficar desesperadas. Mas não tinha como. Manda alguém controlar. Vai ter que ter... Uma hora a gente começou a jogar texto no meio da risada. Teve gente que não entendeu metade, eu tenho certeza. Mas ok, a gente tem que tocar o barco. Você pra frente, o que você mais gosta de fazer ou não tem? Cada um tem o seu momento, você gosta de fazer tudo. Você acha que para uma atriz ser completa tem que fazer tudo? Eu acho que toda experiência é válida. Eu gosto muito de passear por todos esses universos. E tanto que assim, faz 1 ano e 3 meses ou 4 que eu terminei de gravar Esther e estou só no teatro, a segunda peça que eu estou fazendo. E eu estou com saudade da televisão, estou com muita saudade, não vejo a hora de voltar. O cinema, as minhas experiências foram apenas em curtas, né? Então eu quero muito fazer um longa, é um sonho que eu tenho também, até para conhecer melhor essa linguagem, esse universo que é diferente. É um trabalho de pesquisa também muito profundo, de construção de personagem, que às vezes a novela não proporciona. Então, eu tô com muita vontade de me aventurar por aí. Construção de personagem através de pesquisa. Sim, de pesquisa. Por exemplo, você falou do primeiro personagem seu de novela. Foi um personagem difícil de fazer. Muito difícil. Uma prostituta. Você teve que, por exemplo, você conversou com alguma prostituta? Sim, eu frequentei muitos lugares lá no Rio de Janeiro, muitos lugares. Para ver como era o trabalho, exatamente, o que fazia, fui pros bares, o trejeito. E assim, é uma coisa que você vê, pelo menos nesse universo, não dava muito para você limitar. Porque são pessoas e são completamente diferentes. Você não pode julgar. De maneira nenhuma. De forma alguma. De forma alguma. Eu aprendi isso na TV também. Quando a gente vê alguma imagem ou vê alguma coisa, a gente não pode julgar nada. Nada, e não pode julgar as pessoas também. Muitas vezes a gente tem que comentar alguma coisa e a pessoa define em casa o que ela acha daquele fato. Pode ser um fato horrível. Pode ser uma pessoa que cuida de uma criança especial, batendo nela. É uma coisa que choca, é uma coisa que a gente não quer nem ver. Exatamente. Quanto mais, muitas vezes, comentar, né? Exatamente. É difícil ver. Mas é que assim também, tem uma coisa que eu aprendi, que eu acho essencial e é uma coisa que eu tento exercitar todo dia. Tudo tem 2 lados, tudo. Então, antes de você criticar, eu não estou defendendo não, tá? Pelo amor de Deus, porque tem coisas, inclusive, que você olha uma agressão contra uma criança, não precisa comentar, não precisa. Não tem nem o que comentar. Mas às vezes eu fico tentando justificar de alguma maneira, pensando, puxa, mas se aquela pessoa está tendo uma atitude daquela com uma criança, o que ela não passou? Quais são as referências dela? Então, eu acho que tudo tem 2 lados. É lógico que eu condeno qualquer tipo de agressão, de crime, mas assim, você tem que analisar, até valores, entendeu? Que valor que aquela pessoa tem. Que você é melhor quer. ela parar, buscar um outro trabalho, enfim, e seguir. Você fica nervosa quando você está fazendo alguma coisa? Eu, por exemplo, vou cozinhar aqui. Agora eu estou mais tranquilo. Porque assim, eu vou fazer alguma coisa, eu fico preocupado. No começo eu fico mais preocupado, agora eu estou mais tranquilo. Já deu certo, já está gostoso. Você gostou. Vai provar. Não, é verdade. Fico preocupado. No teatro também acontece isso, não? Quando você vai entrar por causa da plateia, você vai entrar... Você quer ver se tem gente. Primeira coisa que você quer ver se tem... Como é que dá? A gente fez buraquinhos no cenário pra gente poder ficar espiando. Não tem jeito. E a curiosidade? Todo teatro, você pode olhar, tem uns buraquinhos. Nesses buraquinhos, os atores ficam olhando para ver como é que tá, quem tá ali, que tipo de público é. É assim? É assim. E é muito engraçado, porque aí, quando eu não estou em cena, eu corro pro buraquinho também, porque eu quero ver a reação da plateia. Eu ia perguntar se antes de entrar em cena você tinha alguma preparação. A preparação é ir lá. Aí ficar observando. E a gente fica comentando, né? A gente olha e fala, nossa, olha aquele lá da terceira fileira, ele tá pegando lencinho de tanto que ele tá rindo. É muito legal, é divertido demais. É bom a reação. E a gente sai com essa sensação, a gente espera uma receptividade positiva, né? Lógico. O retorno. E para televisão você vai voltar quando? Você já sabe, não? Não sei ainda. Eu acho que é logo, viu? Eu espero, eu tô com saudade, eu confesso. Eu achei interessante essa experiência que você falou de ter apresentado um programa, participado de um programa, um dos primeiros trabalhos que você fez. Foi. Porque você é super desenvolta para falar. Tem muito, assim, tava lá escrito, Gabriela Duro, é tímida. Você é tímida? Muito tímida. Eu não achei você tímida. Eu sou muito tímida.
É engraçado, isso as pessoas quando encontram a gente falam assim, mas você é tímida? Eu falo, eu sou, é assim. É. Eu não sei, assim... Quase todo mundo que trabalha na televisão é um pouco tímido. Eu acho, conheço É por causa da exposição. atores. Os atores também, né? Muitos atores. Eu não sei, acho que é porque a gente fica tão exposto. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu estou aprendendo ainda a lidar. Porque justamente pela minha timidez, quando as pessoas me reconhecem, tem hora que eu não sei nem o que fazer. Você não sabe o que Porque falar. eu fico vermelha na hora, minha vontade é cavar um buraco e me enfiar. E elas ficam elogiando, eu acho que eu não sei ouvir elogio também. Eu falo, ai meu Deus, o que eu faço agora, né? Onde eu coloco a mão? Vamos eu rio, de foto, que maneira? vamos? É. Então, Sai sempre com o mesmo na cara. mas é pura timidez mesmo, assim. Mas, enfim, com o tempo, né, a gente vai aprendendo a lidar com essas situações. Você falou do show, eu não posso esquecer. Toda quarta-feira tem show aqui em São Paulo do Tom Cavalcante, um show incrível adoro também. Tom, o adoro. Tom é sensacional, é outra pessoa que é tímida. Ele é mesmo, ninguém acredita, né, quando encontra com ele. Ninguém acredita. Uma outra pessoa que, assim, é um baita apresentador, os dois, né? O Tom é incrível. Um outro apresentador que eu conheci, tive o prazer de conhecer pessoalmente, é uma pessoa incrível também, um apresentador incrível. E é tímido também, é o Gugu. O Gugu é tímido, assim, né? E no palco eles se transformam, né? Em grandes apresentadores, em grandes artistas, né? Eu não sei o que acontece. Eu não sei, uma mas coisa... a hora que eu tô aqui eu me sinto super à vontade, eu quero ficar falando, se deixar eu falo o programa inteiro, não vou deixar você falar nada. Não, imagina, você Porque fala... eu falo, mas... Não, é super importante isso. E para as pessoas... Aliás, eu vou pedir agora para você dar uma última dica. Você, assim, contando e falando um pouco da sua carreira, você é feliz fazendo teatro, televisão, acho que a gente, na vida, tem que procurar nosso sonho, seguir aquilo, não importa. Você, desde pequena, para mim, o que fica marcado é assim, você, desde pequena, pensava nisso e você saiu do interior, foi buscar, foi correr atrás do seu sonho, está realizando todos eles, tem outros para realizar, com certeza, persistiu para conquistar tudo isso, mas você pensa e sonha em mais coisas, em cinema, que você falou. Em cinema. E não desistir nunca, né? Nunca. Se você for dar uma dica para uma jovem que está começando, para os pais também, acho que serve essa dica, que é uma carreira difícil, como todas, não é fácil. As pessoas olham, que simples que é. Não é tão simples, né? Não é tão fácil. Tem suas dificuldades também, como toda profissão, né? Manda um recado para todas. Na verdade, a minha dica, ó, vou olhar bem, ó. Vai lá. É pra cá? Então tá bom, aí vou olhar bem. Na verdade, minha dica não é só para quem quer ser ator ou atriz. De repente, às vezes você pensa que é uma coisa inatingível, mas não é. Então, minha dica é para acreditar realmente naquilo que você quer, naquilo que você sonha e ir atrás, ir à luta mesmo, porque nada vem com facilidade. Não é que alguém bateu na minha porta e me convidou, não. Eu fui atrás, eu embarquei em todas sem saber se ia dar certo ou não. Mas acredite, é possível e eu acho que se você acreditar, as coisas vão acontecendo, porque aí você não perde oportunidades e naturalmente as coisas vão se encaixando dentro de um foco, dentro de um objetivo. Então acredite no seu sonho, não deixa nunca ninguém falar que você não é capaz ou que isso não é para você. Se é isso que você quer realmente, pode acreditar que vai acontecer. Olha que legal, muito bom. E uma outra coisa que a Gabriela falou também, que agora me lembrei, ela como modelo, ela teve alguns nãos e ela pensou em desistir da profissão. Depois, enfim, fazendo um teste para novela, você pode receber um não, como eu também posso receber vários não. Não necessariamente a gente precisa ficar sempre em primeiro lugar, a gente pode ficar em segundo, em terceiro, e não por isso a gente vai deixar de ser um vitorioso também, Exatamente. né? Isso é importante. Muitas vezes, num concurso, eu fico em segundo, em terceiro lugar, e falo, perdi, não sirvo para isso. Não é nada disso. Simplesmente aquela pessoa se destacou mais naquilo que estava fazendo, né? Exatamente, tem lugar para todos também. Tem lugar para todos. Isso. Tem espaço para todo mundo. Foi especial, obrigado. Obrigado Muito a você. obrigada. Obrigado pela presença. Tenham todos uma ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.